Fala, turma! Hoje, o segundo episódio do podcast A Turma Tá Falando. O homem deu trabalho. O homem é piloto de avião, músico, atirador, empreendedor e político. Está aqui, Marco Aurélio. Muito obrigado pelo convite, meu irmão. Tá Tudo bom, bem? meu? Como é que tá, Gustavo? Tudo bem, e você? Eu também, graças a Deus, muito bem, como sempre, né? É. Dando trabalho e a turma tá falando que eu continuo dando trabalho, Ai inclusive. do céu, você deu trabalho, hein? Cara, aliás, eu gosto de trabalho, né? É. Acho que a nossa vida é resolver problemas. Eu sempre digo isso nas minhas palestras de empreendedorismo, né? E eu gosto muito de trabalhar. Então, esse dinamismo e se sentir produtivo, útil e querer contribuir com as pessoas, com a sociedade, eu acho que isso tá em mim, é uma característica minha mesmo. E esse é um dos motivos, inclusive, que eu também entrei para a política. Você não parou, dá para perceber que você terminou a eleição, mas você não parou. Não dá para parar, né? Mas agora, Marco Aurélio, é o seguinte. A turma, vamos começar com o que a turma quer saber. A turma quer saber quem é o Marco Aurélio, da onde saiu Marco Aurélio político. Muito É o que a turma quer saber. Pergunta. Eu penso o seguinte, primeiro, né? Existe uma característica nossa que o ser humano ele é dividido ali em dois grupos, que são características complementares uma com a outra, mas está muito relacionado à capacidade e habilidade. Muitas pessoas, a turma sempre falou que eu tinha tino político, assim como tino comercial. Sim. Isso eu ouvi por longos anos. Sim. E é bem certo que a minha vida é empreendedora, e falando dela, né? Nasci de uma família simples, engraxei sapato, toquei violão na praça, fui professor de violão, vendi frutas, inclusive. Depois eu fui técnico em química e aí eu decidi realmente empreender. Mas tudo com muita luta. E essa característica veio muito através da comunicação. E a comunicação é uma arte e a política é uma arte de se comunicar em sociedade. Daí que as pessoas, que a turma falou assim, Marco, você nunca pensou em ser político? Isso ao longo da minha vida, né? Depois de empreendedor, depois que eu acabei consolidando a empresa há mais de 30 anos, graças a Deus prosperei na vida, tenho 5 filhos maravilhosos, aliás, minha vida está muito relacionada com o núcleo familiar, com o valor que a gente dá à família e às pessoas, eu sempre digo isso, né? Família é a base de tudo. A base né? Família é a base. Tudo, a base de tudo. É. Mas com o tempo, né, os cabelos vão ficando brancos, a gente vai ganhando experiência com tudo que a gente passou aí. Eu penso que a vida tem que ser vivida. Isso. É para isso que nós estamos aqui e a gente deve dar a nossa contribuição para com o próximo. Eu sempre digo isso, eu sou cristão, né, e acredito que a gente tem que dar a nossa contribuição para com a sociedade. E a partir daí as coisas foram se movimentando, né, de uma forma muito natural. E as portas foram se abrindo naturalmente, porque falando do marco político hoje, o porquê que você perguntou, isso tem muita relação com a vida e o propósito. Se a gente fizer uma análise empreendedora, por exemplo, buscando uma lógica financeira, por exemplo, entrar na política você não vai, porque não tem lógica você sair da sua zona de conforto, principalmente se você tem uma empresa, se você tem o seu negócio, se você tem o seu empreendimento já consolidado e arrumado mais de 30 anos, sair dessa zona de conforto, que relativamente dá bem mais dinheiro, claro, do que a política, qualquer cargo, inclusive, e você se arriscar, e essa que é a verdade, né? Colocar o seu nome à disposição para se tornar um político. Mas isso mexeu comigo depois de um tempo, né? Eu participei de associação comercial e industrial, participei de outras entidades de assistência social voluntária, sempre fui um homem inclinado a fazer ação e boa ação, principalmente para as pessoas que mais precisam, tanto no desenvolvimento de capacidade empreendedora, quanto também em ajudar as pessoas que estão se desenvolvendo. É porque isso, então, não dava visibilidade para conhecer o Marco Aurélio. Claro que o Marco Aurélio é conhecido no nicho, no núcleo. Agora é moda, na política fala bolha, né? Então o Marco Aurélio é conhecido numa bolha. Mas aí, de repente, surge o Marco Aurélio candidato a prefeito. Então, aí vem essa questão de visão.
Quando a gente está fechado dentro do nosso ambiente, que nós chamamos de zona de conforto, a gente acaba se privando de algumas exposições. Mesmo porque é uma lógica, né? Hoje em dia, você deixar de se expor muitas vezes até para você ter privacidade. Perfeito. E entrar para o mundo político é não ter mais privacidade. Né? Rapaz, deu para perceber. Deu pra Cada coisa, cara, eu tenho andado, Meu Gustavo, assim pela cidade. Primeiro que eu estou voltando em todos os lugares, agradecendo a todos que depositaram sua confiança no propósito que a gente quer trazer para a política. O propósito não tem data de validade. Nós participamos de uma missão, que é essa missão para construir, de fato, o melhor plano de governo para a cidade de Ribeirão Preto. Nós levamos essa mensagem de uma forma diferente, sem tomar lá da cá, sem grupos políticos. Nós demos o recado, a população entendeu isso e o propósito continua sendo o mesmo. A gente precisa e a gente quer a transformação política dessa política como ela é na prática, cheio de toma lá da cá, troca de favores, favorecimentos de grupos e não da sociedade, o entendimento de que o político ele tem que estar para dedicar o seu tempo em prol da população, não através ou para os seus grupos políticos, mas essa cultura ela está instaurada no Brasil de uma forma que a gente precisa que pessoas novas que pensem assim, queiram se apresentar na política e sair da sua zona de conforto, sabendo que não é uma lógica financeira sair para entrar na política, mas é a única alternativa para que a gente consiga, de fato, mudar a política como ela é. Ou seja, trazer pessoas boas que tenham esse propósito de servir as pessoas para poder mudar a política. E é isso que nós estamos fazendo e a gente vai continuar fazendo. Falando da privacidade, graças a Deus, é uma coisa que eu gosto muito, tá? Eu acho que a gente conseguiu criar um relacionamento com a população de Ribeirão Preto. Quando a gente passou por esse processo da eleição aqui em Ribeirão Preto, e vamos lembrar que um homem com o Partido Novo, um partido, com poucos recursos financeiros, que nunca foi político, sem tempo de TV e rádio no primeiro turno, vamos lembrar disso, isso é muito importante, contra, do outro lado de lá, foram 11 partidos, um deputado federal que se utiliza das suas emendas parlamentares, que pode direcionar, e fez isso, inclusive, nós fizemos esse levantamento, aqueles 30 milhões, falando ali da questão do HC, que utilizou-se sim como uma plataforma política, utilizou esse recurso para isso, a gente tem que lembrar disso. Todos os caciques do lado de lá, que são Valdemar Costa Neto, Kassab, Baleia Rossi, Michel Temer, inclusive com o apoio do nosso governador do estado, Tarcísio de Freitas. E teve ali um resultado nas urnas de uma diferença de pouco mais de 600 votos. Foi uma grande vitória e nós escrevemos uma história em Ribeirão Preto. Aliás, esse número é a menor diferença histórica da cidade em disputa para prefeito aqui em Ribeirão Preto. Mas, então, nós escrevemos isso no livro de Ribeirão Preto. Tudo bem. Eu concordo com muitas coisas que você disse aí e vejo o outro lado da questão. Porque assim, talvez o Novo, o Marco Aurélio, perdeu a eleição por falta de apoio. Bom, primeiro eu quero lembrar que nós não perdemos a eleição. Não. Só para lembrar. Não, a turma fala que tem um campeão com mandato e um campeão moral. A turma fala também o seguinte... Que foi o Botafogo na eleição, no campeonato passado, o Palmeiras foi campeão, mas o Botafogo foi campeão moral. Mas na vida, nos negócios e na política, tem gente que ganha perdendo e tem gente que perde ganhando. Então, tudo bem, mas eles estão com mandato. O que nós construímos foi algo realmente inédito. Então, só voltando aqui. Fenomenal. Não. Discutivelmente. Não, isso nós vamos apontar lá na frente, nós vamos chegar nessa matemática. Mas veja bem, o Novo é um partido novo, né? O Novo ele tem a ideologia dele, né? Não utilizar fundo partidário, e a questão de menos governo e mais iniciativa privada, tirar o poder... É o que funciona. Então, é o que funciona. Mas veja bem, diante desse cenário, vocês têm representantes na Câmara Municipal. O Novo tem um representante na Câmara Municipal.
e que votou a favor. Estadual e federal também. Então, vamos falar de Ribeirão por enquanto. Ribeirão Preto, ele votou a favor que a prefeitura doasse dinheiro para uma empresa de ônibus. Isso não é o poder público interferindo no privado. Então, assim, há uma contradição. Então, voltando à pergunta. Só para lembrar... Só para elaborar a pergunta. Tá. O Novo não perdeu a eleição, o mandato, vamos dizer assim, não perdeu o mandato por falta de apoio. Se vocês estivessem com outro partido ali coligado, será que esses 600 votos não seriam utilizados na sua vitória? Então, mas é o seguinte, nós temos um propósito, né? E quando a gente senta na mesa para discutir com alguém, trazer uma coligação, depende de quem está do outro lado da mesa e quais são as propostas. Eu sempre disse e continuo dizendo, Marco Aurélio, no Partido Novo, caminhou sozinho porque as propostas que nós recebemos, elas estavam contra os interesses do povo. E se nós temos um propósito, eu, inclusive, defendi isso, falei muito a respeito disso, que o político que sai da sua zona de conforto, ele tem que ter um coração voluntário para poder fazer para as pessoas. Meu propósito era fazer para o povo. Não, então, perfeito. não dá para... As coisas, elas são contraditórias. E assim, eu sou uma pessoa que eu não preciso da política. Né? Então, não dá para aceitar algumas trocas Sim. que vão totalmente contra o que é de interesse do povo. Senão eu não vou ter condição de falar verdadeiramente com o povo que está, inclusive, aqui nos assistindo. Eu acho que essa transparência, sinceramente, é isso que cativou o povo. Porque enxergou uma oportunidade autêntica de realmente ter o povo no poder. Porque se você pegar toda a história política de Ribeirão Preto, ela nunca foi assim. A história política de Ribeirão Preto são grupos políticos que estão aí há muito tempo, inclusive se perpetuando, vão trocando ali de figuras, mas os grupos continuam os mesmos. A nossa proposta era, espera um pouquinho só, qual que é a estrutura? É uma estrutura lógica de pensamento até de filosofia política. Para que serve a política? Não é para representar a população, que é a maioria? Ok. Então, a gente vai fazer um trabalho para poder levar a mensagem para a população e levar o benefício para a população. Porque aquele sistema, esse balcão de negócios, não pode se perpetuar. Nós somos contra. Eu sou um cara contra o sistema que corrompe a política. A política ela é muito importante, mas eu sou contra esse sistema que corrompe a política e que aí deixa de levar benefícios a quem precisa, que é a própria população. Mas essa é outra questão, né? Você voltando só um pouco no apoio aí, né? O Marco Aurélio, a turma fala que pelo movimento que o Marco Aurélio está fazendo, ele é candidato a deputado estadual. É o que a turma está falando. Depois você responde. E ocupar esse espaço é para trazer verba para a região de Ribeirão Preto. É importante essa participação, né? Agora, o que a turma fala? Por que essas informações não foram divulgadas antes? Quais? Olha, fulano não trabalha, fulano não traz verba, fulano... Porque assim, voltando aqui, o representante do Novo na Câmara Municipal... Parece que ele é deputado federal, porque o discurso dele era sempre voltado para a esfera federal e nunca focado nessa questão municipal. Vamos dizer agora, só para ilustrar, tem um rombo aí. O Ricardo... Você está falando municipal. É, municipal. Uhum. O prefeito que ganhou a eleição, né? Chamou a imprensa dizendo que tem um rombo de 1 bilhão e 800 milhões. Mas espera aí, por que isso apareceu agora? Cadê a Câmara Municipal que não viu esse rombo antes? Então vamos lá. Primeira coisa, olha, eu não falo por outras pessoas. Não, mas é só para ilustrar. Sobre esse caso primeiro que você falou sobre o nosso vereador. Ah, tá. Né? Nosso vereador. Do Novo. Falando sobre esse rombo, ou que foi repercutido e muito agora, dando voz como uma surpresa do prefeito eleito, espera um pouquinho só. Esses dados são públicos. Esses dados estão disponíveis. Quem se interessou em se preparar e estudar a cidade sabia disso. Tanto é que eu fiz uma gravação
quero chamar a todos, inclusive, Marco Aurélio Empreendedor, para que vocês vejam lá no meu Instagram, na pré-campanha, na campanha eu falava sobre isso, sobre a questão da desestruturação, ou, na verdade, do desvio ou da gastança um pouco mais acentuada nos últimos 4 anos em relação aos números que foram analisados da cidade e da gestão pública. O que um gestor faz para poder administrar uma cidade. Então, é muita política e pouca verificação em análise de número. É isso que eu falei. E outra coisa, muito mais importante, está falando aí de rombo de 1,8 bilhão de reais, e eu coloquei lá no meu Instagram. Vamos lembrar que lá em 2016, o mesmo partido desse candidato eleito que aí está, deixou a prefeitura, tá lá, pode jogar do G1, é só colocar no Google, inclusive coloquei lá o link, né? 2,1 bilhão de reais, sendo que o orçamento da cidade era inferior a 3 bilhões. Proporcionalmente, hoje, nós temos um orçamento mais do que 5,1 bilhão de reais, com 1,8. Então, assim, a cidade, comparativamente, eu sempre fui muito crítico às questões do sistema. Não estou falando de uma gestão ou de outra gestão. Estou falando que essas gestões foram totalmente ineficientes. E o que eu estou dizendo agora não dá para, pouco antes dos 45 minutos de sentar na cadeira, falar, tem uma surpresa. Não estudou a cidade, é o que está acontecendo. E isso é falta de preparo ou, conforme eu disse lá, uma cortina de fumaça. É uma pergunta só, não estou dizendo que é uma afirmação. Pode ser para já começar a se justificar das coisas que não serão feitas. Porque, na verdade, como é que pode ser feito, então, promessa se você não sabe nem quanto de dinheiro tem a cidade? Foi exatamente isso a minha defesa. O seu apontamento na eleição foi esse. Que existia um valor aí que as contas não estavam batendo. O maior trabalho que a cidade sempre precisou ter é uma gestão eficaz, eficiente e com honestidade. E sem tomar lá da cá. Outra que coisa. É a questão da nova política. Essa velha política, ela não funciona, ela não traz eficácia, eficiência e, principalmente, não atende as pessoas que mais precisam. Voltando, serviços básicos, tá? É isso aí. Falando em gestão, a turma fala aqui, inclusive mandaram a pergunta aqui, que você participava de um movimento chamado Brasil para Todos. Não. Somos Brasil. Somos mais Brasil. Somos Brasil. Somos Brasil. Sou presidente do grupo Somos Brasil. Somos Brasil. Isso. E vocês se reuniam uma vez... por semana. Uma vez por semana. Você levou lá vários secretários da atual gestão. Você levou... Só que na campanha você não apresentou... A turma fala que você não apresentou propostas. Tá, mas pera um pouquinho só. São coisas diferentes. Uma coisa, a turma Porque fala, dali você não trazia... A turma da oposição fala. A turma fala. A turma da oposição fala. Precisa ver que turma que é essa, precisa classificar, né? Agora vamos lá. Vai. A turma fala a turma do lado de lá. A turma da esquerda fala. A turma da direita não fala. Mas o fato é o seguinte, vamos lá. Somos Brasil, tá? Um grupo da sociedade civil organizada, que inclusive nós vamos voltar agora às reuniões na segunda quarta-feira, agora de janeiro, anote aí, às 20 horas, nós vamos publicar, tanto no meu perfil quanto no perfil do Somos Brasil Conacom, que são as novas reuniões. O que é o Somos Brasil, tá? É o que nós podemos fazer enquanto sociedade civil para atuar em possíveis propostas de políticas públicas para a cidade. Então, como funciona? As pessoas que são interessadas têm os seus problemas, trazem os seus problemas e trazem também pessoas que queiram colaborar. E nós também temos um grupo de pessoas que são especialistas em cada uma das suas áreas e trabalham de forma voluntária. É voluntário. É como uma entidade de assistência social que tem o foco para atender pessoas em vulnerabilidade. Nesse caso, nós temos um grupo de pessoas que são também voluntárias, mas que querem dedicar o seu tempo para contribuir com a cidade de alguma forma. Então, por exemplo, quando você falou, trouxe secretários, claro, mas vamos entender como. Vou lembrar, por exemplo, o secretário de Obras Públicas que nós levamos. Nós tivemos aí várias pessoas sendo prejudicadas pelos atrasos das obras públicas aqui em Ribeirão Preto. Vocês devem se lembrar disso. Pouco tempo atrás, essas pessoas nos procuraram, nós fizemos reuniões e fizemos um ofício convidando o secretário, que o mesmo aceitou, e foi discutir lá com esses grupos e nós, inclusive, apresentamos propostas para diminuir os impactos que estavam sendo causados
por esses atrasos de obras. Então, esse tipo de participação da sociedade civil funciona. Você sabe por que funciona? Porque a única coisa que o político tem medo é do voto. E aí, se a gente tem uma organização da sociedade civil devidamente unida, a gente tem força para poder bater no que é de interesse público. E de forma, assim, voluntária e querendo realmente levar a mensagem e contribuir, dá certo. Nós conseguimos fazer isso participando também daquela audiência pública que teve sobre a alteração dos corredores de ônibus. Você viu que foi flexibilizado. Nós pedimos, inclusive, junto com a sociedade civil, está lá na audiência pública, registrado, tem documentado, tem um ofício na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, um pedido nosso, pedindo a suspensão, por exemplo, da cobrança de área azul naquela área ali da Dom Pedro, que nós defendemos muito o pessoal de lá também, entre outros, né, que fizeram as suas solicitações. Então, assim, outra coisa, que esse aí é um desejo da população e também que a sociedade civil se organizou através de associações comerciais e industriais, participação das pessoas e tudo, em outras entidades, 20 e 30, que foi a proposta que foi feita de dentro para fora, ou seja, uma proposta feita dentro da Câmara Municipal, do grupo de interesses, propondo a alteração do número de cadeiras do Legislativo, ou seja, dos vereadores, de 22 para 27. Agora, a Associação Comercial e Industrial, inclusive eu fui superintendente lá por 2 mandatos, tenho muito orgulho de ter participado dessa entidade, fez um levantamento e apontou que mais de 80% era contra esse aumento. 80% da população, uma sondagem que foi feita. Era contra o aumento? Contra o aumento de 22 para 27 no número de cadeiras, o número de vereadores para a cidade. Isso, houve essa audiência pública, nós participamos, eu inclusive me manifestei lá, levando essa mensagem, dei entrevista depois, inclusive, e o que aconteceu? Não passou. Porque a sociedade civil se organizou. E quer que eu te diga? Nós precisamos nos posicionar agora. Porque se a gente deixar correr frouxo, cara, o negócio desanda. A gente tem experiência do passado aqui mesmo em Ribeirão Preto. Agora eu penso que a sociedade está mais consciente, mais politizada e disposta a lutar, principalmente com esse caminho de liderança mesmo que a gente conseguiu se consolidar para poder levar essa mensagem, que é a mensagem do povo, até o poder público, a gestão pública. E é isso que nós estamos fazendo. Mas voltando aqui agora a falar em gestão, né? Você é um empreendedor, um empresário bem-sucedido. Houve aquele momento ali que parece que uma mal interpretação dos seus rendimentos, da sua declaração. Não foi má interpretação, não. Aquilo lá foi, de fato, uma mentira que foi, inclusive, condenada pela Justiça Eleitoral, a mentira do meu adversário, e ele publicou nas redes dele, publicou, inclusive, nas redes do Maraca. Eles foram condenados poucos dias antes, inclusive, do segundo turno. Não cumpriu ordem judicial, que eles deveriam me dar direito de resposta nas redes sociais dele, e isso, claro, que comprometeriam as eleições. Eles sabiam dos riscos que eles estavam correndo, que eles estavam perdendo realmente as eleições, e agiram, mais uma vez, descumprindo uma decisão judicial. Foi isso que aconteceu. Eles simplesmente inverteram os papéis. Porque ali é declaração de bens. Bens é o que você tem de ativo. É o que você tem de crédito. E aí eles pegaram um número lá e falaram, não, isso aqui não é crédito, isso aqui é débito. Querendo enganar a população, que muitos realmente não têm conhecimento, que é uma declaração de bens. Né? E muitos foram iludidos com isso. Assim como muitos foram iludidos até com aquele negócio, deu uma indireta falando lá de violência doméstica, o que foi um absurdo. Minha ex-mulher fez uma declaração, meu ex-sogro, quer dizer, a velha política, inventando mentiras. Por isso que as pessoas que são pessoas de bem e que estão ali na sua zona de conforto não querem utilizar a política como um possível caminho, mesmo querendo participar politicamente, por essas questões que eu falei financeiras, que não justificam, e por essas questões que têm essa exposição, e o pessoal coloca rabo onde não tem, cara. Então, e do outro lado, só para lembrar, né, tudo que foi falado foi dentro de uns princípios éticos e morais, ou seja, tudo que estava documentado, assim como eu falei agora, inclusive, que está publicado lá no G1. Se está publicado, é só colocar no link, está lá.
né? Agora, faz parte do negócio, né? Sim, então é bem sucedido, você é bem sucedido na administração. A administração pública é diferente da iniciativa privada. Cara, eu falei muito sobre isso, Não, Gustavo. Isso, Muito. porque na iniciativa privada, você toca a sua empresa da forma como que você estabeleceu o seu corpo de equipe, o seu corpo técnico e toca a sua empresa. Só que a hora que você vai para a esfera pública, é diferente, ele tem regras, tem normas, né? Às vezes o pessoal vê uma obra parada e fala, essa obra está parada por quê? Pô, vai abrir ali para fazer a adutora lá de água e aí o que acontece? Uma rocha no meio. Então, os princípios... Sai fora o contrato. Cara, vamos lá. Princípios de gestão. Gestão pública é gestão pública, gestão de uma empresa é gestão de uma empresa, grande, média, pequena, vão mudando. Gestão de renda familiar, gestão de uma casa, gestão de um negócio qualquer. Gestão é gestão. Gestão é gestão. Então, os princípios de gestão... Só para você entender. Parece simples, né? Gastar menos do que ganha é um princípio básico. Entende? Planejamento é um princípio básico. Todo bom gestor tem uma boa administração financeira e tem um bom planejamento. Esses caras que estão aí se colocando há décadas e as cidades que apresentam resultados ruins são caras que não têm preparo nem de planejamento, nem de gestão muitas vezes. E aí como é que ele vai discutir alguma coisa? Dentro de uma gestão pública. Mesmo que ela modularmente mude alguma coisa. São princípios de gestão. Gestão de recursos humanos. Entendeu? Gestão, não, mas veja a dificuldade. Isso... Como, de novo, voltando. Como é que você acabou de dizer, como você vai contratar um técnico, um salário de 6 mil, sendo que ele ganha 20, 30 mil na iniciativa privada? Não, começa com a estrutura básica. Então vamos lá, vai. Ó, de novo, trazer estrutura básica. Vamos falar de política, né? Tudo política, sim, não é isso? Sim, sim. Então tá bom. Qual que é o núcleo do primeiro escalão? Você vai selecionar os seus secretários ali, os cargos comissionados, os chefes, etc e tal, não vai? Vai. Se você tiver rabo preso, o que você vai fazer? Você não vai escolher por as suas competências, qualificações, tão menos vai fazer processo seletivo. Mas o camarada ganha mais na iniciativa privada, ele não vai abrir mão de lá para vir ganhar menos. Mais um erro. O que o governador Zema fez? Aumentou a remuneração dos secretários. Perfeito. E aí ele trouxe... Mas está na mão do gestor. Um gestor que se preza, ele vai olhar para o mercado e falar, não, mas tem cara, que passar por lei, quero... o orçamento, tudo bem, mas ele propõe. Ele é ativo. Ele pode, sim. Aliás, o cara tá com a caneta na mão, ele tem que ser proativo, ele tem que querer fazer. Agora, se o cara não souber nem como fazer, ele não vai querer fazer nada. É isso que eu estou dizendo. As pessoas têm que ter preparo, conhecimento, qualificação, espírito de querer fazer, espírito público, aquele de querer fazer para as pessoas e, principalmente, honestidade. E aí, honestidade e fazer diferença não dá para começar uma coisa torta e querer que ela continue reta. Se a estrutura das eleições, por exemplo, começarem com uma composição política de toma lá da cá, de trazer o cara, independentemente se o cara tem qualificação técnica ou não, ou só para o alinhamento político, já começou errado. É por isso que, inclusive, nós não fizemos coligações. A ideia que era, inclusive, continua sendo, é assim que o Partido Novo trabalha, é assim com que eu acredito que a gente deva transformar a política. É trazer pessoas que tenham conhecimento técnico, capacitação, tem que ter o seu espírito voluntário, tem que amar a cidade para poder fazer o melhor para a cidade. Olha só, você está percebendo os movimentos que estão acontecendo? Pode escrever o que eu estou dizendo. Dá uma olhada daqui a pouco, já deu alguns indícios aí de como serão compostas essa gestão pública. Aí estava falando há pouco tempo de forasteiro, está trazendo um monte de gente de fora, irmão. Então, assim, tudo que a gente falou lá no passado deve se consolidar. De novo, né? É como um mapa da mina, né? A gente sempre fala, não dá para esperar resultados diferentes fazendo da mesma forma, com as mesmas pessoas, as mesmas coisas. Certamente que os resultados serão iguais. Então, a tragédia anunciada está aí. A gente sabe que a probabilidade indica isso.
A gente quer contribuir enquanto sociedade civil que não. Né? Por isso que nós temos que nos organizar e participar de forma proativa, levando propostas, a gente vai fazer isso. Agora, tem que lembrar que existe uma estrutura que já está pronta, que já está preparada e que tem as suas intenções já pré-determinadas. Mas nós estamos aqui, inclusive, para trabalhar junto com a população e fazer o melhor possível, a gente vai fazer isso. Voltando aqui, então. Marco Aurélio é candidato a deputado. Olha, eu já estou como embaixador do Partido Novo. A turma quer saber muito, né, rapaz? Que beleza. Pode saber mesmo. É evidente que nós construímos um trabalho de liderança aqui em Ribeirão Preto. Né? Nasceu uma nova liderança, uma liderança de direita, uma liderança contra esse sistema político nocivo que corrompe a sociedade, que destrói a estrutura harmoniosa que a sociedade deveria ser através de um trabalho bom na política. E isso é que nós defendemos. Nós defendemos um trabalho muito bom na política. E eu fui convidado, sim, para ser embaixador do Partido Novo aqui no estado de São Paulo para construir lideranças, inclusive, em toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Tudo isso é para criar base para a gente continuar o nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Transformação política do Brasil, num Brasil melhor, mais justo e que seja, de fato, uma política voltada ao atendimento das pessoas, que é o que nós vamos fazer. Claro, né, o meu nome já foi citado a respeito de um possível pré-candidato a deputado federal dentro do partido. Eu coloquei o meu nome à disposição do partido para isso. Nós vamos trabalhar para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Tem um tempo ainda, mas o mais importante é a gente continuar com esse trabalho de trazer a identificação, a união, a sinergia, essa identidade com a população, o que a população espera e principalmente trabalhar por Ribeirão Preto. Eu sou um apaixonado aqui pela cidade, já contei minha história, né? Eu iniciei aqui em Ribeirão Preto aos 8 anos, nasci em Serrana, não sou forasteiro. Eu ia falar isso, né? Você levou a empresa, eu ia chegar lá. Mas voltando só aqui, já entendemos que você vai dar continuidade na carreira política. É deputado, vai ser candidato, ganhando beleza, ganhando ou perdendo, volta. Vai disputar a eleição, a próxima para prefeito de novo? Assim, naturalmente, o que deve acontecer é que o meu nome, com essa expressão que aconteceu aqui para a cidade, é um prefeiturável para as próximas eleições. Né? Isso, claro, eu me mantendo na política, fazendo o trabalho, continuando com esse relacionamento, continuando com a intenção, inclusive eu falo de intenção e desejo, que o propósito sempre existe, a gente vai sempre contribuir da melhor maneira possível. É evidente que o nome existe, né? Agora, está muito distante ainda, sim, né? A gente percebe que está muito distante. Eu acho que o mais importante é essa mensagem de levar e contribuir com Ribeirão Preto da melhor forma possível. Eu acho que essa é a essência principal. A essência principal de transformação política. A gente acredita que as instituições funcionam, o sistema político democrático, ele é para funcionar de forma harmoniosa. Nós acreditamos que isso é possível, mas a gente precisa colocar pessoas que queiram fazer isso. Por isso, inclusive, o meu trabalho, convido a vocês que estão assistindo também para se filiar ao Partido Novo, para vir conosco, trabalhar dentro desses princípios e valores e vamos construir, sim, uma base forte de transformação política para o Brasil. E nós vamos trabalhar muito firme nisso. Voltando aqui. Marco Aurélio, então, a turma fala que você não falou de propostas. O que você faria com a Coderp? Foi solicitado, inclusive, a extinção da Coderp. Né? Aliás, vamos lembrar que a Operação Sevandija teve como núcleo central a Coderp. Os cabides de emprego que foram o objeto principal ali da operação utilizavam a estrutura ali da Coderp para isso. Então, isso... E outra coisa, vamos lembrar, né? Quando tem algum tipo de estrutura pública ineficaz, ineficiente, que não gera resultados, você viu o rombo aí das estatais, que acabou de divulgar, o pior resultado da história. Estou falando do governo federal, né? Sim, sim. Isso também se reproduz nas outras esferas, né? Então, assim, é claro
que a gente precisa entender o porquê, né? É quando existe um despreparo ou uma falta de capacitação do gestor que está ocupando aquela cadeira e não consegue realizar a eficiência e eficácia de cada uma dessas estruturas, esse é um fator que eu penso que é um fator, inclusive, preponderante. A falta de capacitação técnica na gestão pública, ela é, sim, um fator limitante de prestar bons serviços à população. E isso precisa ser analisado. Agora, outras estruturas, e a gente sabe que na política, como ela é na prática, e nós condenamos isso, são criadas para poder manter ali estruturas que beneficiam grupos políticos de apoio. E isso nós não concordamos, nós condenamos isso. Mas, Marco Aurélio, se nós fizermos uma volta ao passado, todas as administrações municipais tiveram o apoio da Câmara Municipal. Não, o apoio da Câmara é fundamental. Muda isso se você... Não, mas aí como? Se você ganha eleição para prefeito, não tem a Câmara Municipal na mão, não vai fazer conchavos, não vai fazer acordo, como é que vai administrar? Então, vamos fazer a pergunta primeiro, né? Para que existe o poder executivo e o legislativo? Ele não serve deveria servir a população? Perfeitamente. Então tá bom, vamos entender o que a população precisa. Se tiver todo mundo trabalhando para poder atender, olha, eu penso que é obrigação com que essas estruturas políticas se organizem e trabalhem para a população. De novo, quebra de paradigma. Tá? Vamos falar quebra de paradigma? Assim, não é porque as coisas sempre foram feitas assim e não estão funcionando que a gente vai querer e aceitar que elas continuem assim. Mesmo porque a atividade fim do político é servir a população. Está errado. O que está errado não pode continuar. É aquilo que eu falei. Não existe meio amigo, meio certo, meia verdade, ou é ou não é. E a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Mas veja bem, o que a turma fala, o que a turma eleitor fala? Ele vota no candidato para renovar, para que aconteça diferente, para que aconteça tudo o que você acabou de dizer. Só que a hora que eles chegam lá, aí a política da boa vizinhança, eu vou chegar lá, eu vou chegar na Câmara, já tem os vereadores lá, eu não vou brigar, eu não vou... E aí? Gustavo, assim, vamos lá, vamos dividir o que é construção de narrativa e quebra de paradigma. Então, vamos lá. Não dá para saber o que poderia ser se não aconteceu. Você concorda que tem que ter alguém de peito para poder entrar e fazer essa proposta de mudança para que as coisas consigam, pelo menos, mudar? Então vamos por partes. Sim, mas eu quero te explicar, só voltando, e infelizmente, Marco Aurélio, eu tenho que citar o Novo. Porque o Novo, ele vem... Infelizmente, não, felizmente, né? Não, mas nesse caso aqui, porque pode parecer que eu estou... que a turma, né, está te cutucando. Porque assim, eu vou citar... Essa turma sua, eu não sei não, meu. Tá meio suspeita essa turma sua aí, meu. Não, porque veja bem, voltando aqui, o Partido Novo, ele prega o novo, não prega? Claro. Princípios novos. Mas ele faz isso. Vocês têm um representante na Câmara que faz isso. Não, faz o quê? Você veja bem, o vereador do Novo, ele não é da comissão da CODERP? E ele faz o que ele consegue. Ele não relatou o final. Quem fez inclusive, ele era membro. Trabalhou no pedido de liquidação, inclusive, foi ele. Mas... vamos lá. Você sabe por que não foi liquidada? Por quê? Porque não foi adiado, inclusive, a liquidação para março desse ano, e o prefeito poderia, se ele quisesse e fizesse as suas movimentações, é claro, fazer a liquidação da mesma nesse exercício. Tá? Bom, o fim nós saberemos. A minha leitura é que isso deve ser cumprido. Tá bom? A questão da CODERP especificamente. Então, assim, o trabalho tem sido feito. Eu quero lembrar também, isso é uma coisa muito importante, tá? Às vezes a gente fala o seguinte, você trabalha dentro de uma instituição. Então, nós estamos falando do Partido Novo. O Partido Novo é composto por pessoas. Nós temos o nosso processo seletivo, nossos princípios e valores, e temos boas pessoas, e considero muito, na minha opinião, sincera, excelente. Nós temos o melhor vereador na Câmara Municipal hoje de Ribeirão Preto, que é o nosso vereador André Rodini. Essa é a minha opinião pessoal. E eu me pauto em tudo o que foi proposto, inclusive na economia de dinheiro que foi feita.
Mas isso é um caso à parte. Só para você entender. O respeito ao dinheiro público, eficácia, eficiência, é demonstrado através de resultados. Isso foi comprovado, beleza? Agora, vamos lá. É claro que lá dentro são 22 cadeiras, que hoje é uma minoria, né? Existe ali uma estrutura já relativamente organizada e que deve trabalhar para o povo. E isso a gente tem que prevalecer. Essa mensagem, na minha opinião, na sua e na opinião da turma, estou falando da minha turma agora, tá? Na minha turma, é que a turma vai participar para que isso seja feito. É a sociedade civil buscando, sim, ter a voz dentro da Câmara Municipal, dentro do poder público, dentro da gestão pública. E isso a gente vai fazer. Mas você concorda que não deveria ser esse movimento? Porque se aquele político foi eleito pelo voto, ele veio através de uma iniciativa para que ele represente, sim, os interesses de quem votou nele, ou pelo menos da sua maioria. Então ele tem que defender o povo. E isso nós vamos sempre lutar. Não há nada de errado nisso, entende? Não, pelo contrário. Realmente é um dos melhores. Não tem mais lá. E digo mais, Teve uns que perdeu também que é bom. Vamos falar, o papo cara, é bom. Não dá para fazer nada diferente na política fazendo a mesma coisa. O Partido Novo é o único que faz processo seletivo. Vamos lembrar que eu, quando entrei como pré-candidato, eu disputei internamente e passei por 7 processos seletivos, desde o meu histórico, a minha reputação, a documentação, todas as provas que foram passadas, inclusive entrevistas, até chegar no Nacional e falar assim, esse cara está preparado para poder fazer a administração que uma cidade como Ribeirão Preto precisa ter como prefeito. Acabou. Tem que mostrar as suas competências. O que você já conhece como é que é a estrutura política hoje. Geralmente, quem vai é quem é amigo do cacique, cara. Tá errado. As coisas precisam mudar. E essa proposta do Novo me chamou a atenção. Eu fui convidado, naquela ocasião, por 4 partidos. Estávamos tendo conversas aí com um, depois fui convidado oficialmente por outro. Agradeço, inclusive, todos os convites. Alguém identificou, falou, tem uma boa comunicação, parece que tem um bom perfil, eu acho que eles acertaram. O Fini e o outro convidou tal, e aí veio o convite do Novo. Quando eles me fizeram a seguinte proposta, olha, nós queremos montar uma chapa completa para disputar eleições municipais e nós gostaríamos de convidar você para participar do processo seletivo. Eu falei, quê? Que legal, cara. Que legal. Quer dizer que não preciso ser amigo do presidente, para sentar numa mesa de negociação antes de me tornar candidato? Você vai mostrar que você é capaz de fazer. Você disputa com outros internamente. E aí, se você passar, você será o candidato. E é assim que funciona. E é assim que, na minha opinião, também deveria funcionar a seleção de toda a equipe da gestão pública. Essa era a nossa proposta. E continua sendo. Faz processo seletivo e traz os caras por competência. Marco Aurélio, mas pode parecer aqui, eu estou olhando no seu olho, pode parecer que é alguma coisa pessoal, mas não é com relação ao André, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. É que você tocou no nome dele várias vezes. Né? Não, é porque eu vejo uma incoerência nessa. Por exemplo, tudo bem, é competência o gabinete? Fechou. É por currículo? Fechou. Mas como que não fiscaliza? Eu acho que, inclusive, você deveria trazê-lo aqui para entrevistar. Não, claro. Aberto, aqui todos porque que foram. O Ricardo vai vir, melhor. O Baleia vai vir, o Maraca vai vir, que você citou. Né? Todo mundo que foi citado tem que vir. Eu acho que é bom, assim, até para que as pessoas tenham mais propriedade para falar de si mesmas. Né? Quando você me convidou, para falar de mim, eu consigo falar muito bem. Mas, assim, a minha percepção foi essa que eu te passei. Mas o que nós estamos falando do Novo, e voltando só do Novo. Porque existe essa dificuldade de administrar o que é público do modelo que é agora, desse modelo atual. Por exemplo, Marco Aurélio... Modelo da gestão atual. Porque o modelo da velha política. Vamos falar da velha política. É o atual. É o que se está aí. Porque não é eficaz, não é eficiente. A entrega é ruim para a população. Essa velha política. Agora eu não estou falando de resultado, eu estou falando de estrutura. A estrutura política para tocar uma eleição é da forma que foi. E o seu partido, se tivesse uma coligação, teria ganho a eleição.
Essa é uma afirmação que você está fazendo que não dá para prever resultado. Eu sempre falo o seguinte, cara, isso é muito prático, tá? Olhar para o espelho retrovisor, olhar para o espelho retrovisor é muito fácil, né? Falar, pô, olha lá, cara, passou. Puxa, se você tivesse virado aqui, ó, à direita, você poderia cortar caminho. É muito fácil. Não, mas na hora que você está ali no volante, não tem nada a ver. Eu sempre digo até nos negócios o seguinte, ó, cara, na nossa vida é o seguinte, a teoria, na prática, é outra. Perfeitamente. Então, é igual o técnico de futebol. O cara tá lá jogando, pô, você poderia ter feito isso, aquilo. Cara, na prática é outra coisa. As coisas são muito dinâmicas. E na política, principalmente, nada é previsível. E principalmente se a gente vem com um modelo inovador de levar uma mensagem diferente que a gente acredita que é o caminho para a prosperidade. Mas tudo bem. Então, nós não estamos falando, cara, do que já foi. Não é simples, aqui não é engenheiro de obra pronta. Não. Agora você está falando dos próximos passos? Não. Vou voltar na eleição. Vou insistir nessa matemática. Se o Novo tivesse um partido ali do lado, que tivesse lançado uma chapa também de vereadores, candidatos, tivesse indicado um vice para você, certamente, pelo quociente eleitoral, vocês somariam nessa matemática do segundo turno, tiraria os 600 votos aí. Não dá para afirmar isso, né, Gustavo? Não, assim, não dá para afirmar. A teoria... Não, mas é uma teoria. A teoria pode ser... Eu acho que talvez não. Você já imaginou, por exemplo, se a gente, porventura, lá tivesse feito uma coligação e, de repente, descobre um problema grave ali naquela coligação? Olha lá, cara, o Novo já começou velho. Olha lá, já se uniu com o cara. Então, assim, não é assim que funciona. E o mais importante, assim, eu sempre fui muito aberto, você deve ter visto algumas entrevistas, né? Eu sempre digo o seguinte, que o diálogo ele é muito importante. O diálogo tem que existir. Tem que existir. A comunicação precisa existir. Agora, precisa entender as intenções. Então, assim, e as intenções são de pessoas para pessoa. Tudo nessa base política que a gente falou. Se for para trabalhar para a população e fazer o que é certo, pode vir, tá tudo beleza, a gente vai fazer. Agora, se tiver uma proposta de coligação que desvie disso, por interesses de grupos específicos, ou para chegar lá e pagar a conta depois que está na cadeira, cara, todos os nossos apoios, e digo isso de boca cheia, com muita honra, nós não recebemos um apoio de moeda de troca. Ninguém que falou o seguinte, ó, eu estou te ajudando aqui, mas, ó, se você ganhar... Tivemos proposta. Eu tive. Ó, cara, você me ajuda aqui? Cara, se você quiser contribuir conosco, a conta está aqui, você pode depositar. Só uma coisa, nós não temos tomar lá da cá. Se você quiser vir conosco por essa causa de transformação social e política para Ribeirão Preto, cara, muito bem-vindo, a gente precisa de dinheiro, está aqui o número da conta. Agora, a gente não faz nada contra o que a gente está dizendo que a gente vai fazer. Eu não consigo fazer isso e não é assim que a gente acredita que deva se fazer as coisas, né? É aquela história, não existe meia-verdade, não é verdade? Sim. Então, é isso aí. Voltando então aqui no resultado da eleição. Voltando aqui. E falamos aqui com o Danilo isso, que o Danilo também estava na procissão do dia 12 de outubro. E você se posicionou bem ali, né? Inclusive, na outra, mostrou o pessoal te abraçando e tal. E você foi embora antes da Santa passar. Ah, você está falando no dia... Da Nossa Senhora. Sei. E ali junto bom, com os romeiros, tinha ali uns 5.000 fiéis. Ah, sim. Eu cumprimentei muitos eleitores. Mas você foi embora antes da Santa. Então. Porque tinha uma turma ali. Você viu que tinha uma turma no viaduto. Eu vi essa passagem. Não tinha uma turma no viaduto? Tinha uma turma boa. Ali foi o seguinte. Mas você, peraí, calma, deixa eu formular a pergunta. Então faça. E aí você chegou ali, ficou, e a turma te abraçando, alguns tirando foto e confiando, e aquele calor humano ali. Mas você, faltando uns 15 minutos para a Santa chegar, 5.000 fiéis, você foi embora.
Pois é, rapaz. A turma fala que você perdeu a eleição por 15 minutos. Essa turma, eu vou te falar, viu? Essa turma aí é o famoso espelho retrovisor. Pô, cara, se tivesse ficado mais ali 10 minutos, você teria ganhado. Então, vamos lá. Tá tudo certo. Então, se não foi isso, qual era o compromisso? A turma quer saber. Qual era o compromisso mais importante que você tinha que não poderia esperar 15 minutos, 5 mil fiéis passar ali naquela hora? Aí deixa eu só falar uma coisa importante, que é uma coisa que está no meu coração, né? Quando eu ouvi o anúncio ali que ia ter a procissão, etc e tal, eu lembrei imediatamente da minha avó. A minha avó nasceu em 2 de fevereiro de 1914, faleceu com 102 anos e era devota de Nossa Senhora Aparecida. Inclusive, ela tinha uma farmácia, que era a farmácia Nossa Senhora Aparecida e que teve por muitos anos com meu avô. A gente sempre teve ali mais envolvido no setor farmacêutico, que inclusive é a área onde eu atuo. Hoje minha mãe também é farmacêutica, nascida aqui em Ribeirão Preto. Aliás, falando ali do meu nascimento, né? Ela é nascida em Ribeirão Preto, aí casou-se com meu pai, montaram ali um pequeno negócio e ali em Serrana eu nasci, inclusive deveria ter nascido em Ribeirão Preto na época. Só para você entender quem era o médico que ia fazer o parto da minha mãe, era o Antônio Duarte Nogueira, pai, naquela ocasião, aqui. Olha. Por falta de agenda, acabei nascendo lá, mas a gente se estabeleceu lá com uma loja, inclusive, e depois nós viemos para cá, vim para cá com 8 anos. Mas voltando ali, então, a Nossa Senhora Aparecida, eu contei toda essa história porque faz parte das minhas raízes, eu lembro muito da minha família, eu gosto de contar e compartilhar os bons momentos que eu tive aí com os meus avós também. E lá, puxa, foi muito bom, cumprimentei muita gente que estava passando ali já estava numa dinâmica das pessoas já entenderem, né, que o que estava acontecendo, tinha aquela comoção toda, a gente estava crescendo muito, e o governador Zema veio para Ribeirão Preto para gravar comigo. Ele veio, na verdade, num compromisso de governo e tinha que voltar, e aí tinha uma agenda ali de 30 minutos para gravar comigo. Era contado. E eu queria ir de qualquer jeito lá. Eu falei assim, eu vou de qualquer jeito lá. E aí eu fui ali com a minha equipe, nós participamos, cumprimentei um monte de gente. Aí a assessora falou, Marco, tem que correr agora. Se não sair agora, você vai atrasar e precisa correr. E aí eu saí correndo, falando explicando o que aconteceu. E aí a gente gravou ali com o Zema, foi muito bom. Participamos também de um evento que ele teve aí, um evento público aí do governo de Minas. Foi muito bacana. Então foi por esse motivo. É muito legal. Eu vi a história. A turma chegou até a falar, o Marco Aurélio é evangélico, Marco Aurélio, será que ele não ficou porque ele é evangélico? Então, já está explicado isso aí. E era um compromisso. Mas é bom falar sobre isso. Né? Claro que eu sou evangélico, né? Eu sou não só evangélico, mas eu sou também o vice-presidente do FENASP, que é o Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política, que busca trazer a integração de pessoas para a consciência política. Porque tudo que acontece hoje na sociedade passa pela política. E a gente precisa levar isso à consciência. Não adianta falar, pô, eu não concordo com isso, então nem vou votar, não vou participar da política, não quero nem saber de política. Está errado. Ele vai sofrer as consequências de tomada de decisões políticas enquanto ele viver em sociedade. A não ser que ele vá para uma ilha deserta, alguma coisa nesse sentido. Salvo, ao contrário, ele precisa participar. E outra, política não é só dentro do ambiente político como a gente conhece, né? Como a gestão pública conhece. A gente faz política nos negócios, dentro de casa, com amigo, tudo. A política ela é essencial para a convivência em sociedade. Falando sobre a questão do evangélico, né? Eu fui batizado na Igreja Católica e depois fui batizado também na Igreja Evangélica, só que aí já com 32 anos, eu já estou com 54 anos, e depois fui batizado de novo na Sala Nossa Terra, que também é uma igreja evangélica, e é lá que eu levo a minha família, que a gente tem ali os louvores, eu realmente sigo a doutrina cristã, que eu mais me encaixei, mas sou um cara totalmente aberto, diálogo, frequentei inclusive a Igreja Católica, participei de algumas missas, vou com a minha sogra frequenta a missa, de vez em quando eu vou lá, faço acompanhamento, assim, naturalmente, né? E converso com todos. Isso é muito importante, né? Para viver em sociedade, a gente precisa conviver com as pessoas. Esse negócio de viver em compartimentos fechados, cara,
Na minha opinião, não funciona, e aliás, que nos deu poder de comunicação, inclusive, né? Eu ando por todos os meios e as pessoas me reconhecem por isso. Eu defendo, falo quem eu sou, onde eu caminho, mas tenho diálogo com todos. Voltando aqui, então, o que a turma também quer saber, voltando da questão evangélica. A turma fala que o pastor da Sara Nossa Terra, que é o líder, te levou em Bispo Kleber. Bispo Kleber. Te levou em Brasília para falar com o Bolsonaro. Aí disse que o Bolsonaro não quis se intrometer na eleição em Ribeirão. Não, a turma quer saber, ué. Quer saber? Eu falo. Pega água, o que eu vou falar? Abastece o tanque, vou chegar de tanque cheio. Cara, a turma sabe de tudo também. Você acha que a turma não sabe, né? A turma sabe. Não, é que tem muita gente que acaba criando narrativa. Não, mas então, aí assim, você está aqui justamente para explicar a verdade. Por isso que o tempo aqui, tem um tempo, Marco Aurélio. Eu disse o seguinte, esse programa foi criado, esse podcast foi criado, justamente porque tem assuntos que não dá no dia a dia para você explicar. Concorda? Cara, muito legal. Na eleição, você não tinha como explicar o que você está falando aqui agora. Não dá, você falou do dinheiro. Então, assim, é para isso. Então, é um tempo maior para as polêmicas. Muito bom. Então, assim, a turma fala que ele te levou e o Bolsonaro não quis ser bem e falou, eu não quero me meter em Ribeirão Preto. É verdade isso? Vamos do começo, tá? Então isso é importante. Né? Falando do Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política, que é esse que, inclusive, eu estou caminhando junto com a Sara Nossa Terra, e a gente vai fazer, a gente tem esse trabalho não só regional, como nacional. Tá? Ali era um encontro, inclusive, de pessoas que caminham nesse trabalho. Eu sou uma das pessoas. E o Bolsonaro foi até esse encontro do Fórum. Ele foi até esse encontro. Ele poderia não ter ido. Evidentemente, nós nos encontramos, tiramos foto lá, inclusive, batemos papo. Já tive outras oportunidades próximas dele. Ele me conhece, ele sabe quem eu sou. Agora mais ainda, creio eu, né? Dessa nossa caminhada. Isso é uma repercussão nacional. Nacional. Esse feito nunca na história de Ribeirão Preto houve. E o papo foi muito bom. Agora, essa questão de não, mas não quis saber, não quis tirar foto com você, não quis... A gente gravou lá, foi uma conversa assim, mais relacionada ao trabalho de consciência política, não só dentro do meio evangélico, mas o trabalho do cidadão na ação social e política, do que qualquer outra coisa. Então foi um encontro que ele não tinha uma intenção de um encontro político, ele tinha uma intenção de trabalhar dentro desse desenvolvimento, de aprimorar e valorizar a cultura e a consciência política do cidadão. Esse era o objetivo. Mas o Bolsonaro, a força que ele tem do bolsonarismo, pode ficar fora de certas eleições, né? Em São Paulo mesmo, ele ficou em cima do muro, uma hora, né? Aqui em Ribeirão, você era o candidato de direita. Sem dúvida. Por que não houve essa aproximação? Não aconteceu? Então, vamos lá, a estrutura política como ela tem uma estrutura consolidada já de anos, né? Existem os caciques todos e existem todos os interesses políticos de cada um desses grupos, né? O Bolsonaro está no PL, né? O partido que eu caminhei é o Novo, são partidos diferentes, né? Aliás, um novo na política, né? Que até a gente estava fazendo essa análise, a minha primeira pesquisa, embora não dá para acreditar em pesquisa, né? Mas eu comecei com 0,64%. Nós chegamos a 49,87%. Foi um fenômeno aqui em Ribeirão Preto, aliás, um exemplo para o Brasil. Eu estou sendo utilizado, no nosso caso aqui, como um exemplo nacional, que utilizou poucos recursos, só um partido com uma estrutura muito pequena, inclusive de pessoas que conseguiam levar. O que aconteceu? O que levou? Quem que foi o marqueteiro? O cara está falando com ele aqui. Nós não tínhamos dinheiro nem para ter marqueteiro. A gente levou a mensagem para a população. Mas voltando, né? Então, dentro dessa estrutura política, existem os interesses. E naquela ocasião, não houve interesse ou manifestação ou entrosamento prévio para que acontecesse, por exemplo, esse tipo de apoio. Mesmo porque era tudo muito incerto. Imagina, o Marco Aurélio era um desconhecido.
Como é que assim, vou apoiar? Tudo bem, ele é o único candidato de direita, mas quem é ele? Pô, não conhece. Vai ganhar a eleição? Não. Quem vai ganhar, de acordo com a pesquisa, disparado em primeiro turno com 180% é fulano de tal. Falando de pesquisa, e isso é muito importante até para um aprendizado político. Nunca acreditar em pesquisas, principalmente essas que são massificadas, colocando aí em todos os canais e meios de comunicação. Não sei que pague uma decente para poder fazer, e nós fizemos isso, inclusive. Mas a gente, no primeiro turno, foi divulgado por todos os canais de comunicação, há poucas horas antes da eleição, uma pesquisa que me colocava com 10%. Nós chegamos no primeiro turno com 25%, uma margem de erro de 15%. E colocaram o adversário, lá, que foi para o segundo turno comigo, candidato adversário, com 65%. Deu 48%. Então, assim, teve uma discrepância de 15% a mais para ele na pesquisa e 15% a menos para mim, poucas horas antes. Espera um pouquinho só, aquela pesquisa lá da Quest, você deve se lembrar que veiculou. No segundo turno... Para no primeiro turno, para no primeiro turno. A turma fala que no primeiro turno o mérito foi seu. No mérito foi... No segundo não foi. Eu estou Se eu tivesse dormindo no segundo turno, estaria com 49... Essa turma, rapaz, quer saber quem que é, viu? Ó, a turma fala que no primeiro turno, beleza, você teve mérito de ir para o segundo turno. Só que a turma acredita o segundo turno na rejeição do Ricardo, que era muito alta. A rejeição do Ricardo existiu, inclusive, do primeiro. Aliás, eu penso até o contrário. Todo mundo que não queria o Ricardo já rejeitou ele no primeiro turno. Quem que rejeita um candidato e vota para ele no primeiro turno? Mas no segundo ele perdeu o voto. Olha só, é muito simples, exatamente. Quem rejeitou o Ricardo votou em todos os outros que ali estavam. Eu era o menos conhecido, que não tinha tempo de TV e rádio, não tinha dinheiro, etc e tal, com uma equipe de 2 pessoas de assessor e ali 23 vereadores que caminharam, fizeram um bom trabalho conosco ali dentro da base do Novo e só. É o que nós fizemos, na raça. Cara, no primeiro turno, antes do debate ali da Band, eu gravei isso e printei a tela eu vou escrever um livro e vou colocar isso ali. Antes daquele debate da Band, que eu lutei para participar, que os caras quiseram me tirar do debate, aí eu pus a boca no trombone, deu aquela repercussão e tal. Pô, o cara quer tirar, isso não pode, tem que deixar o cara participar. Você lembra disso? Lembro, então, claro. Tava com R$18 na conta eleitoral. R$18 na conta eleitoral. Eu fui para o debate com 18, printei a tela, é o que tinha. O recurso do partido. Ó, Gabriel Flanelinha ali da... Não fazendo nada. Não, mas eu tô falando sério. E aí, cara, o que eu fiz? Eu sempre acreditei que é possível. A maioria não acreditava, mesmo dentro do partido. A gente tem que lembrar disso. Não, é porque realmente era Davi contra Golias. E foi. Mas só que... Foi Davi contra Golias. Não, foi Davi contra Golias. Só que a turma fala que no segundo turno o Golias deu uma... né? Cambaleou e deitou. Cambaleou e deitou. Mas... E você conhece a história de Davi e Golias? Claro que eu conheço. Então, e como é que foi a queda quando ele estava no trono? E quando ele morreu? Depois que ele caiu. Ele venceu quando ele estava por baixo e perdeu quando ele estava por cima. Depois que ele caiu, espada, corte da cabeça. Depois. Então, caiu. Tá? Agora, porque, cara, é só ver a desproporcionalidade. O pessoal fala, Marco, muita gente fala, a turma fala o seguinte, Marco, você é o prefeito de honra. Eu falei, pô, obrigado, realmente você dividiu a cidade ao meio. E exatamente isso. Dividir a cidade ao meio. Então hoje nós temos a Zona Sul, pelo mapa da apuração, nós temos a Zona Sul, Marco Aurélio, Zona Norte. 0,13%, calma, meu irmão. Calma. Mas a sua maior votação é na Zona Sul. Se você pegar as zonas todas, você vai identificar uma proporcionalidade de distribuição de voto. Claro que todas você teve voto, mas... voto expressivo. Não, mas por exemplo, Marista você destruiu. Bonfim Paulista você destruiu. Então é a Zona Sul. Então, a diferença é muito pequena. Não,
Não dá nem para afirmar isso. Vamos lá, vai. Ali, eu vou te falar que ali na periferia, até tenho caminhado por lá, então assim, tem muita gente, pô, não acredito, cara, todo mundo aqui votou em você. Tive na Vila Branca. Mas o eleitor votou em todo mundo. Todo mundo votou em você agora. Tá tudo certo. Você está falando do que o povo está falando, da turma. Da turma. Não, mas agora eu não estou falando da turma. Não? Agora a turma está falando? Não, mas agora eu estou falando. Agora eu estou falando da apuração. Então, Marco Aurélio, aceito na zona, teoricamente, tá? Eu quero saber qual é a sua comunicação com esses eleitores que não votaram no Marco Aurélio. Não, os eleitores que eu tenho me comunicado, assim, eu acho que você está querendo o seguinte, qual está sendo a minha comunicação agora na Zona Norte ou nas zonas que proporcionalmente, embora a diferença muito pequena, acabou migrando mais para o Ricardo do que para o Marco Aurélio naquelas horas. Entendi o que você falou, né? Que seria isso, né? A comunicação é a mesma, né? Vamos lá. Muitas não me conheciam, receberam aquele monte de fake news, inclusive esse aí, a questão da dívida, ficou com medo, falou da questão do forasteiro, vamos lembrar de novo, já contei a história, então vim para cá com 8 anos, desenvolvi negócios, vivo aqui, minha família aqui, tenho 5 filhos nascidos aqui em Ribeirão Preto, vou continuar aqui, inclusive, desenvolvendo negócio, prosperando, trabalhando para o povo, é a terra que eu amo, inclusive, não dá mais para olhar para Ribeirão Preto só olhando para a cidade, Ribeirão Preto é muito mais que isso, inclusive é sede da região metropolitana de Ribeirão Preto. Quem pensa grande tem que pensar já na região, e esse é um trabalho que a gente está fazendo. Então, qual que é o trabalho que a gente está fazendo? O mesmo, trabalho de aproximação. Continuar ajudando as pessoas através das entidades de assistência social que a gente sempre trabalhou, fazendo bem, de forma desconectada da política, isso é muito importante, tá? A gente sempre ajudou, vai continuar. Sara Vida, Somos Brasil, atuando, levando, ajudando na medida do possível, a gente vai fazer, e agora eu penso que vai ser mais facilitado, porque começa a ter aqueles comparativos, né? Como você falou, puxa, mas foi tão pouco mesmo, mas putz, foi o que você perguntou, e o que você faria agora? Esse negócio do rombo. Mas peraí, não estava sabendo? Eu estava sabendo. Eu estava sabendo e falei antes. Mas você explorou pouco isso, né? Não explorei. Nos debates. Não explorei pouco. Não. Eu falei, inclusive, eu gravei. Você viu, inclusive, a publicação? Eu tenho vários cortes. Eu falava sobre isso. Falei lá na Tati, lá no Mentoria, falei em outras entrevistas, falei também, inclusive, lá no Viktor Franklin. Então, assim, a gente fala, é lógico que não dá para explorar o universo todo de informações, que é muita informação. Mas esse aspecto eu falei de uma forma muito importante. Agora, comparativamente com o que nós vivemos lá em 2016, cara... Putz, mas aí também é uma linguagem com o eleitor, né? O eleitor, muitas vezes, ele essa questão não pega ele, né? Parece que... Depende, eu acho que, primeiro, vamos lá, se a gente tem um compromisso de conscientização política, por que não levar a mensagem para as pessoas? As pessoas entendem sim, cara. Cara, eu conversei com pessoas assim, muito simples lá, vou falar da comunidade, por exemplo, do SBT, eles estão entendendo sim. Tanto é que quando eu cheguei lá, por exemplo, para fazer um trabalho, inclusive vou voltar lá, inclusive para agradecer os eleitores todos lá, de uma forma simples, conversando com as pessoas assim, cara, não dá mais para acreditar em política. Eu falei assim, eu nunca fui político. Sim. E explicava a minha história. Eu falei assim, entendi. Então, criou-se realmente uma esperança para fazer diferente. E eu acho que essa esperança é um sentimento que a gente não vai deixar esfriar. Porque existe a esperança, porque realmente é possível fazer. Eu demonstrei lá atrás, para aquelas pessoas que estavam desacreditadas, que era possível alguém desconhecido fazer essa ascensão meteórica na política. Eu mostrei que é possível. E agora a gente vai mostrar sim que é possível fazer uma política diferente, assumir um cargo público e mostrar para a população que a entrega de um político deve ter uma referência de atender a população. Entendeu? Marco Aurélio, nós estamos chegando no final do nosso bate-papo aí. Muito bom, cara. Eu quero deixar um espaço aqui antes de finalizar para você fazer suas conclusões finais, resumir, passar a mensagem que não deu para passar na eleição. Obrigado. Então fica aqui um momento aqui para você falar o que você quiser falar aí.
Tá bom, agradeço muito, Gustavo, a oportunidade de estar aqui, foi maravilhoso, é um bate-papo mesmo, né? Recomendo para as pessoas que venham até aqui, até os demais. Eu acho que mostrar essa espontaneidade, né? Ver que o que tem de dentro para fora, assim, tirando todas aquelas capas que a gente geralmente utiliza ali de protocolar e etc e tal, faz todo sentido. E deixar a seguinte mensagem, né? Nós começamos uma missão. A missão foi cumprida e cumprida com louvor. Nós estamos com um tanque cheio agora, inclusive, literalmente falando, com muita energia à disposição, com muita confiança de que realmente é possível mudar e a gente vai caminhar e vai ter aí muita surpresa boa para Ribeirão Preto e para o Brasil nos próximos dias. Só ficar atento, vamos trabalhar junto. Quero também a sua participação por lá. A gente precisa de gente boa para trabalhar pelo Brasil e é isso que a gente vai fazer. Muito obrigado a todos. E vocês aí, os 130.734 eleitores de Ribeirão Preto que acreditaram nisso, um grande abraço. Muito obrigado pela atenção, pela confiança. Pode ter certeza que a gente vai retribuir com muito trabalho, dedicado, honesto, voluntário, do jeito que o povo merece. É isso aí, muito obrigado. Antes de finalizar, eu não posso deixar de... Agora não é a turma, não. Agora eu estou falando. Eu acompanho todas as apurações. Eu curto esse momento do voto a voto. E eu assisti na TV Tati. Inclusive, quero mandar um abraço a todos os participantes do Cavenato, toda a turma que... O Schiavone, toda aquela galera que fez a apuração. Há um momento ali que eles já davam o Ricardo como prefeito. Cara, é muito louco esse momento. E aí vai chegando no final e você vai encostando. Aí eles falam, não, ele é tantos por cento, ainda não pode falar como é prefeito. Aí 90% não pode falar ainda. Cara, a hora que deu o resultado, Ricardo, com essa margem pequena, qual que foi o seu sentimento naquela hora ali? Cara, o que você... Porque a hora que mostrava a turma do Ricardo, e mostrava só você ali, a câmera pegando você no meio, e parecia que você estava mesmo assim, parece que você não entregava os pontos. A impressão que eu tive, fala assim, puta, ele tá achando que ele vai ganhar a eleição, caramba. E aquilo ali e tal, e vai... Qual que... Cara, que naquela hora ali? Assim, o primeiro sentimento muito gostoso participar. Eu sou um cara temente a Deus, eu sempre acredito que nada acontece por acaso. Então, assim, a cada momento que acontece alguma coisa, imediatamente eu já vesti a capa do Marco Aurélio direcionando já para os próximos passos. E foi o que eu falei. Nós escrevemos história em Ribeirão Preto. Foi a menor margem histórica de 0,13% para disputa para prefeito de Ribeirão Preto contra, de novo, deputado federal, 11 partidos, todos os caciques, campanhas milionárias, governador do estado do outro lado de lá. Cara, foi uma grande vitória e isso, graças a Deus, assim, eu saí realmente, claro, né? Muita gente falou assim para mim, falou, Marco, quem perdeu foi Ribeirão Preto. Você saiu vitorioso. Eu entendo dessa maneira, mas eu também entendo que Ribeirão Preto não perdeu, não. Eu acho que a gente ganhou uma liderança, sim, política, que vai lutar pelo povo de Ribeirão Preto. Nós vamos continuar de forma muito atuante, convicta de que é possível consagrar o que nós colocamos desenhado para Ribeirão Preto, que é transformar essa cidade na melhor gestão pública do Brasil. A gente vai fazer isso com um trabalho dedicado à população, conforme a gente falou. Muito obrigado. E olha, foi um prazer estar aqui e mexer com o sentimento é muito bom, né, cara? É a turma, né? Você vê a turma te tira das horas de conforto. A turma pergunta, cara. Eu não vou fazer todas as perguntas aqui da turma, porque já fui fazendo no decorrer do... Foi bom. Mas abri a caixinha lá, né? Teve uma pessoa que disse assim, não, eu vou depois assistir o episódio, porque eu quero saber da onde ele veio, né? O homem veio do nada e quase levou tudo, né? Claro que, né? Na colocação.
Marco, de novo quero te agradecer, Cara, te desejar boa sorte muito obrigado. na sua empreitada Obrigado aí, mesmo. viu? Que Valeu. Deus te abençoe. Amém, você que também, você cara, tenha a todos sucesso na sua caminhada aí, viu? Vamos ter sucesso junto. E quero Valeu. só aqui agora agradecer os patrocinadores desse episódio, né? Que é a Identifique Vazamentos, Rede Inicial do Renê. Renê vai vir aqui, hein? Bom. E sabe que o homem é bravo. Rede Inicial, Renê. A turma quer perguntar um monte de coisa aí, negócio de gasolina aí, depois é ele que se vira. Dando um abraço. Esse chopp, esse é a cerveja artesanais, esse chopp, já tomou, Marco? Você não bebe, né? Bebe? Bebo. Bebe? Sim, Mas socialmente. esse chopp é maravilhoso. Prova, sabe onde é a fábrica deles? É uma fábrica pequena ali no Manuel Pena. Os meninos estão arrebentando com vários sabores ali. IPA, APA. Nasatec, soluções elétricas do meu amigo Vicente. Vários contratos com o Banco do Itaú, vários da parte de elétrica. Então é isso aí, Marco Aurélio. Obrigado. Valeu. Valeu. Sucesso. Grande abraço. Até a próxima. Se Deus Valeu. quiser.